Exato. E junto com isso, já é importante, logo de começo, a gente dizer assim, que as fibras, elas trabalham de uma forma excelente, e assim como a Paty falou, principalmente quando você come comida de verdade, come comida de origem vegetal, né? Combinada com os outros alimentos, com os alimentos de origem animal, com o equilíbrio que a gente já vem trabalhando desde os primeiros vídeos, mas tem uma coisa que não pode faltar para as fibras funcionarem no nosso intestino, é água, que foi o tema do nosso último vídeo. Se vocês vêm acompanhando os vídeos na sequência, nós ficamos por um bom tempo conversando somente sobre água. E esse trabalho das fibras, tanto de formar o gel, como de aquela fibra que é a vassourinha, né? Que vai varrendo o intestino, que é a fibra insolúvel, quanto a capacidade delas poderem serem fermentadas pela microbiota intestinal, exige que a gente tenha água no intestino. E a gente vai ter água sim, o nosso intestino ele é úmido, ele sempre vai ter água, mas a gente vai ter essa água em quantidade adequada quando a gente ingere essa água em quantidade adequada. Então, por exemplo, às vezes se você come uma quantidade grande de alimentos fontes de fibra, né? Come sementes, come grãos, oleaginosas, come frutas, verduras, vegetais folhosos, come feijão, lentilha, que tem bastante fibra, alimentos integrais, que tem bastante fibra. Mas se você não tomar água de uma maneira adequada para você, pelo menos suficiente, né, o mínimo que você precisa por dia, essas fibras elas não vão conseguir agir, porque elas dependem dessa água para serem impulsionadas, para ter a reação química, para ter a reação com a bactéria lá dentro do seu intestino, né, lá dentro do nosso intestino. Então essa combinação é o casamento perfeito, né? Fibras e água. Então precisam as duas estarem juntas para que todo esse processo que a gente vem conversando possa acontecer de uma maneira adequada. Eu sempre gosto de usar essa frase aí também, é um casamento. Não há como intestino estar saudável sem fibra e sem água, as duas funcionam sempre juntas. E aí existe também uma recomendação, né, do que seria a quantidade adequada de fibras, né, do consumo de fibras em um dia, de forma geral, para pessoas adultas. Por exemplo, recomenda-se entre 25 e 35 gramas de fibra por dia, 25 a 40 gramas de fibra por dia, quando bastante. Mas quando a gente pensa, eu gosto de pensar assim, 30 gramas de fibra por dia parece uma quantidade adequada. É muito difícil a gente ter noção de quanto de fibra tem em cada alimento que a gente está comendo na combinação. A gente traz essa informação a título de conhecimento de que existe sim uma normativa, de que existem estudos, de que existem recomendações do quanto consumir por dia. Só que esse número exato, o nutricionista vai ver lá dentro do consultório. Para a vida real, para o dia a dia, basta a gente entender que precisa comer comida de verdade. E quando a gente fala comida de verdade, você vai pensar, mas o que se enquadra nesse critério de comida de verdade, comida que não é de verdade? A gente entende comida de verdade como aquilo que é natural, aquilo que vem da natureza, que nasce, cresce, né, de maneira natural. Produto alimentício é aquele fabricado na indústria, no laboratório, montado a partir de um monte de processos tecnológicos para serem ingeridos como alimentos, mas são produtos alimentícios. Então, ali é muito difícil. Claro que hoje em dia, sim, muitas empresas e a indústria vem buscando acrescentar fibras em muitas coisas, mas na verdade, fibra está presente na comida de verdade. Comida que vem da natureza, basicamente, né? Vegetais, hortaliças, frutas, com casca, sem casca. A Sheila já mencionou algumas vezes, a gente repete que é para ir gravando, né? E aí, se você come isso em todas as suas refeições, pelo menos uma opção, né? Muito provavelmente no final do seu dia você vai ter consumido a quantidade de fibras adequada, se não até mais, né? A depender do que você comeu. Então, é importante a gente entender que sim, precisa de fibras, de alimentos de origem
vegetal, natural, em todas as nossas refeições e precisa da água para eles funcionarem. E aí, se a gente for pensar, né, na prática, como que eu poderia fazer isso? Como que eu poderia organizar isso? A gente geralmente faz as refeições, né, divide elas em café da manhã, lanches, almoço e janta, né? E aí, geralmente, a gente sempre fala assim, lá no almoço, metade do prato de salada. Se vocês forem pegar informação sobre alimentação saudável, isso vai aparecer em diversos lugares. Porque ali já é uma porção de alimentos fontes de fibra para o nosso dia. Então, por exemplo, quando a gente faz essa metade do prato de saladas diversificadas, né, 2 ou 3 tipos, um tipo, enfim, como for a decisão de cada um em cada dia, você já tem uma porção de alimentos fontes de fibra. E muitas vezes é mais fácil comer salada de novo na janta, né? Então vou lá comer a salada crua ou a salada cozida, né? Ou ela junto com alguma preparação, por exemplo, uma sopa, é uma preparação fácil de incluir vegetais, folhosos, né? Então você está incluindo alimentos fontes de fibras. E geralmente nas outras refeições, por exemplo, café da manhã e lanches, é mais comum de se incluir frutas, né? Então, eu vou incluir uma fruta no meu café da manhã, uma fruta em cada lanche. E aí, se a gente for pensar só nessa base, a gente já tem um alimento fonte de fibra em cada refeição. É claro que a quantidade importa, né? Porque você comer uma banana é diferente de você comer um abacate, que é diferente de você comer uma maçã com ou sem casca, né? Mas se a gente for só pensar na base, eu tenho uma fruta no café da manhã, uma fruta no lanche da manhã, eu tenho salada no almoço, eu tenho fruta no lanche da tarde, eu tenho salada no jantar, você já tem uma fonte de fibra em cada refeição. Além de que outros alimentos também têm fibras, né? Então, por exemplo, se a gente for pensar no feijão, na lentilha, são alimentos bastante ricos em fibras. Se a gente for pensar no arroz, né? O arroz integral tem um pouco mais de fibras do que o branco, o macarrão integral, as batatas, a própria farinha de milho que a gente usa para fazer diversas preparações. A gente tem fibras nessas preparações também. Então, a gente, quando monta essa base, né, esse pensamento, você já tem uma fonte de fibra em cada refeição. Pode ser que você não atinja a necessidade que o seu corpo precisa, mas você já está dando um direcionamento. Outros alimentos que a gente pode incluir junto com essas refeições, por exemplo, são sementes, né? Linhaça, gergelim, chia. E também a gente pode pensar em cereais como, por exemplo, o farelo de aveia. Eles são riquíssimos em fibra. E aí a gente inclui nas refeições, né? Seja no almoço, na janta, nos lanches, no café da manhã. E você tá trazendo uma porção maior de fibras para aquela refeição e para o seu dia e para o seu intestino. Então a gente faz essa distribuição no dia por vários motivos. Se orienta essa distribuição e é legal que se faça. Primeiro, para que você tenha uma porção de alimento fonte de fruta em cada refeição. Segundo, para que essa porção ela não seja exagerada, né? Às vezes assim, vou comer um prato de salada no almoço, mas no restante do dia você não comeu um alimento fonte de fibra. Isso também vai ser diferente no seu corpo, porque ele vai ter que lidar, né, com aquela porção naquele momento, mas no restante do dia não tem. Então tudo isso vai fazendo com que ele fique, com que ele funcione de forma diferente, e principalmente o seu intestino. Então essa distribuição, assim como a gente falava da distribuição, né, dos alimentos fontes de proteína lá no vídeo 4, quando a gente falou de bases da alimentação, da fibra também é importante. Tu me fez pensar agora, Sheila, até nessa questão da importância de ter as fibras em todas as refeições, também porque elas são parte do processo digestivo, elas participam do processo de absorção dos nutrientes que você está ingerindo naquela refeição.
né? Principalmente as próprias fibras solúveis, né, que a Sheila explicou, que formam aquele gel lá no intestino, elas têm o poder de manter o nutriente ali no trânsito intestinal por um pouquinho mais de tempo para a absorção ser maior, né? Porque quando o meu trânsito intestinal é muito acelerado, quando eu vou ao banheiro muitas vezes, quando eu tenho as fezes mais líquidas, né, mais pastosas assim, e como a gente diz, o intestino é acelerado, né? O tempo do trânsito intestinal é reduzido e a absorção daqueles nutrientes é menor. A fibra, ela tem a função, né? As fibras têm a função de manter o trânsito intestinal num ritmo adequado e garantir que aqueles nutrientes estejam sim sendo absorvidos. Elas participam do processo de absorção dos nutrientes. Então, se eu não tenho fibras em uma refeição, pode estar acontecendo de eu não estar absorvendo tudo aquilo que eu tô comendo. Tudo a gente nunca vai conseguir absorver, mas assim, na maior quantidade, né? Aproveitando aquela refeição. Elas são parte desse processo. Por isso também, além de todos os outros motivos que a gente já citou, né? Você precisa da fibra nas refeições para que você absorva, para que a digestão daquela refeição seja adequada. Mais um motivo, né, pra gente ter fibra. E o contrário, assim, também é importante. Quando eu sobrecarrego uma refeição de alimentos fontes de fibra, o excesso de fibras em uma refeição, assim como a Paty falou, ele toma um tempo do trânsito intestinal. Então, quando eu tenho um volume muito grande de fibras em relação à proporção dos meus outros alimentos, eu posso prejudicar a absorção de outros nutrientes. Então, esse é mais um motivo para a gente distribuir ao longo do dia, porque daí quando a gente faz uma porção dessa fibra em cada uma das nossas refeições, primeiro, eu ajudo nesse processo, né, de digestão, e segundo, eu não atrapalho a digestão de outros nutrientes, que as fibras podem fazer com que isso aconteça pelo tempo que elas ficam ali no nosso intestino, o tempo que elas levam para passar por cada etapa e também a forma como elas são fermentadas pela microbiota é de acordo com a sua saúde intestinal. Então, esse é mais um motivo para a gente ter sempre fibras, né, em todas as refeições e para a gente não sobrecarregar uma refeição, né? Então, por exemplo, vou comer muita salada, fruta junto com o almoço. Mas às vezes eu posso estar prejudicando um pouco a absorção dos outros nutrientes. Então, melhor eu dividir, né? Eu vou comer uma fruta aqui, uma porção de salada aqui, uma fruta aqui, uma porção de salada aqui, vou incluir os grãos aqui junto nessa refeição, para que eu possa trazer esse equilíbrio e ajudar, favorecer, né, esse trabalho, esse meu trânsito intestinal e essa função maravilhosa que as fibras têm nele, né, e aproveitar o máximo possível elas ali dentro. E aí quando a gente pensar como que eu sei se eu estou ingerindo a quantidade adequada de solúvel, de insolúvel, né? Eu acho bacana a gente pensar que quanto mais variada for a nossa alimentação, melhor, né? Ao longo do meu dia eu posso comer uma fruta sem casca, uma com casca, uma mais densa, outra mais molinha. Cada uma delas tem composição diferente, as frutas têm composição diferente. Eu posso nas minhas saladas variar entre folhosos, saladas cruas e cozidas, os vegetais, né? Eu posso mudar a salada do almoço e a salada do jantar, ou mesmo ao longo dos dias e variando. Então, as próprias sementes, eu posso usar sementes diferentes em cada refeição, os grãos, eu posso usar grãos diferentes. Então, assim, não é tão importante a gente pensar se está atingindo o número adequado de cada fibra em cada refeição, como sim pensar se eu estou variando a minha alimentação, porque isso é muito importante. Então, as regrinhas que a gente passou aqui são bem básicas e bem simples de seguir. Uma fonte de fibra em cada refeição, e aí a Sheila deu exemplos ótimos. É só voltar no vídeo e ver de novo, se a gente não gravou, pode ver quantas vezes quiser até entender, até conseguir incorporar isso na rotina. Comer fruta de manhã nos lanches, no café da manhã nos lanches, comer uma porção legal de salada no almoço e no jantar, tentar variar entre os tipos, né?
quais frutas eu vou comer. Não vou comer todo dia a mesma fruta, não vou comer todo lanche a mesma fruta, então não é todo almoço que vai ser a mesma salada, então variar é importante e consumir a quantidade de água adequada. A gente tem outro vídeo aqui no canal sobre a água, se quiser volta lá e assiste para entender um pouquinho melhor sobre esse consumo de água, mas as duas coisas estão muito conectadas. E aí, com certeza, você vai ter um intestino mais saudável, uma nutrição mais adequada e uma saúde muito melhor. Outro ponto bem importante para a gente talvez ir fechando já esse vídeo o mais importante de tudo é a gente ouvir o nosso corpo. A gente fala disso desde o primeiro vídeo. Então, como eu sei se eu estou exagerando no consumo de fibras, ou se eu estou comendo menos do que eu deveria, ou se eu não estou fazendo um bom casamento ali da fibra com a água? Presta atenção, observa o teu intestino, o teu hábito intestinal, como é que ele tá? Você tem desconforto, tem excesso de gases, tem dor, né? Tem cólica intestinal, dor ao evacuar. Você vai ao banheiro todos os dias? Quantos dias passa sem ir ao banheiro? Quando vai, é difícil, é desconfortável ou é tranquilo para você? Como está o formato das suas fezes? Elas estão mais ressecadas? Estão mais úmidas? Tudo isso é muito importante. Opa, vi aqui que estou mudando minha alimentação, estou ficando mais trancada. Presta atenção, às vezes está consumindo mais fibra agora que assistiu o vídeo, mas não está tomando água. Então tem que prestar atenção nisso. Ou estou exagerando, estou numa refeição ali que está virada praticamente só em fibra. Não tem outra coisa. Não estou distribuindo bem ao longo do dia, vou dar uma organizada nisso. Ah, não tá legal, tenho tendência a ter diarreia, por exemplo, ter fezes mais líquidas. Será que eu estou comendo a quantidade adequada? Será que eu estou variando? Ouve o seu corpo, presta atenção, ele te dá sinais, ele te indica o caminho. O sinal que o teu corpo te dá te mostra para onde você tem que ir, onde que tem que ajustar, né? Então, autoconhecimento também é isso, saber o que dar para o seu corpo, o que ele precisa para funcionar e ouvir os sinais que ele te dá para conduzir aí a sua vida da melhor maneira. E junto com isso que a Paty trouxe, que é fundamental, é o ponto de partida, eu acho que de todos os dias, nossa, assim, uma outra coisa, que se é uma orientação valiosa que a gente pode deixar, é que vocês procurem o máximo que puderem escolher, por exemplo, frutas, verduras, vegetais da época do ano, da região onde vocês moram, para que esses predominem na alimentação. A natureza ela é muito sábia e ela trabalha numa harmonia também com o nosso corpo, embora o dia a dia hoje ele atrapalhe um pouco essa visualização, e por isso é importante a gente voltar esse olhar, né? Essa percepção, para a gente entender essa comunicação. Então, por exemplo, hoje nós estamos gravando o vídeo, é mês de julho, é inverno, é frio. É um mês onde a gente tem como alimentos predominantes, assim, frutas predominantes regionais, laranja e tangerina, né? Então, são frutas riquíssimas em vitamina C, além das fibras, além da água, são frutas com uma composição de água muito grande. Então, eu sempre digo que a natureza, ela organiza tudo, e a gente, né, se seguisse um pouco mais esse instinto, mantivesse mais essa ligação com a natureza, a gente poderia ser mais sábio com o nosso corpo. Então, é um momento onde, às vezes, muitas pessoas estão indo comprar comprimidos efervescentes ou suplementos de vitamina C, mas nós temos laranja e nós temos tangerina, né? Elas estão aí, estão em abundância, o limão, para temperar a né? salada. E aí, isso também pode fazer parte, os alimentos regionais, os alimentos sazonais, né? Como a gente diz, a fruta da época, o vegetal da época, se ele está predominando nessa época, é porque ele tem uma função importante. Então é legal, né? Lá das minhas 2 a 3 frutas por dia, que uma seja sempre a da época, né? Agora é essa. Lá no final do ano a gente tem a melancia, tem o morango, vai ser outra. A gente não vai ter a laranja e a tangerina em abundância. Então são as transições que o nosso corpo vai passando junto com as estações do ano. E além de que é mais fácil de encontrar essas frutas e vegetais no supermercado, o valor está mais acessível do que as outras e o valor nutricional
ele é muito mais alto nas frutas, porque é a época em que elas estão prontas para serem consumidas. Então, isso também pode fazer parte aí do dia a dia, das escolhas de vocês, junto com toda essa percepção que vocês vão desenvolvendo aos pouquinhos do corpo de vocês e dos sinais que ele vai dando. Esse foi um dos principais motivos que nos fez iniciar esse projeto, né, Sheila? Essa conexão tão grande da nutrição com a vida acontecendo. Quem acompanhou a nossa live de lançamento, quem acompanhou os nossos primeiros vídeos de apresentação, e para quem está chegando agora também, né, o nosso nome, Bionutris, fala justamente disso, né, de conectar o alimento com a vida, né, conectar a nutrição do corpo com a vida acontecendo. E isso é lá dentro, a gente falou hoje, veja bem, de questões metabólicas internas, do que acontece com a fibra ao ser ingerida, onde que ela vai passar e o que que ela vai fazer lá dentro do nosso intestino a nível celular, mas a gente também falou de autoconhecimento, de prestar atenção no corpo, de prestar atenção na natureza, né, nos ciclos, e o quanto isso é importante para manter a nutrição adequada do corpo. Então sim, é inverno, a gente precisa de vitamina C, mas a natureza sabe disso. Né? A vida em si é harmonia, né? É organização, é ordem, é perfeição, digamos assim. A gente, ao longo do processo evolutivo humano, deu uma bagunçadinha no processo. Mas a gente tem muitas possibilidades de fazer com que a vida seja sempre melhor e cabe a cada um de nós. Então, nutrição está sim conectada com tudo o que faz a vida acontecer dentro e fora de nós. Basta que a gente esteja atento, basta que a gente preste atenção e a gente vai começar a perceber uma vida bem diferente. E é isso, né? Nesse momento, nesse vídeo, a gente convida vocês, se precisar voltar, assistir de novo, quantas vezes vocês quiserem, para que vocês possam perceber como é que está funcionando o intestino de vocês, o quanto desses alimentos, né, alimentos fontes de fibra estão presentes no dia a dia de vocês e como vocês estão lidando com isso, como isso faz parte, como vocês estão percebendo essa relação do corpo de vocês com a natureza e todos os sinais que o corpo de vocês está trazendo. Nós convidamos vocês a essa reflexão e também, se precisar voltar e revisar algum outro vídeo que a gente já colocou aqui, já tem diversos temas, fiquem à vontade. Também estamos à disposição nos comentários, no e-mail, no Instagram, para que a gente possa conversar, partilhar informações, ouvir sugestões de vocês, né? A gente trocar ideias, inclusive sugestões, né, de temas que a gente possa trazer nos vídeos. A gente tem um cronograma organizado já, mas nada impede que a gente vá linkando, que a gente faça mudanças. Então nós estamos aqui para partilhar. Muito obrigada mais uma vez pelo tempo de vocês e que esse momento possa ter nutrido de alguma forma a vida de vocês. Estamos juntos nessa caminhada. Muito obrigada. Até o próximo vídeo. Até!